aí, eu sou a Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita já, se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Hoje eu vou falar sobre a minha experiência na avaliação numa mesa proprietária. Como eu mencionei para vocês, eu postei lá no Instagram, eu resolvi fazer uma avaliação em mesa proprietária, não para operar através de mesa, porque eu tenho minha conta, opero, não tenho essa intenção, mas para vivenciar aquilo que os alunos e alguns seguidores vivenciam, dificuldade em passar numa avaliação, tentar e não conseguir se manter. Eu queria ver como que é isso de fato, qual a dificuldade que as pessoas têm, se é o emocional, se é o gerenciamento de risco. Então eu resolvi fazer essa avaliação. Antes de mais nada, informar que esse vídeo não é patrocinado. Toda opinião aqui eu vou dar com base na minha experiência, no meu conhecimento e na minha opinião com relação à empresa que eu fiz a minha avaliação. Como eu disse, não fui patrocinado, então eu paguei pela avaliação, eu fiz tudo bonitinho. Então é assim, para falar para vocês, eu fiz a avaliação da TC Stardesk. Essa mesa é uma mesa relativamente nova não, ela é nova, tem 2, 3 meses só, mas de uma empresa que já tem mais tempo de mercado, uma empresa consolidada que é a Traders Club, que é uma empresa que ela surgiu através de amigos, um grupo de WhatsApp que falavam sobre o mercado financeiro, que faziam trade juntos e ficavam debatendo esses assuntos, e foi crescendo essa comunidade. Eles desenvolveram um app e a empresa cresceu. Inclusive essa empresa é uma empresa listada na bolsa, então é uma empresa super séria que eu presto serviço há mais de 2 anos já, recebo sempre em dia, bonitinho. Então quando eles fizeram uma mesa eu falei, opa, agora acho legal eu fazer esse teste, porque é uma empresa que eu conheço, que eu confio. Não que eu esteja falando mal das outras, mas as outras eu não conheço, eu não sei como que é, então eu resolvi fazer pela TC, porque é onde eu trabalho já, eu presto serviço, conheço e sei que caso eu decida usar essa conta que eu criei lá da avaliação, eu posso usar, eu vou receber bonitinho. Não foi com essa intenção, tanto que eu nem sei o que eu faço com ela, às vezes eu opero, às vezes não, tá meio largada ainda, porque a intenção principal foi fazer a prova para ver como que é. Então, falando primeiro, eu fiz essa avaliação, eu escolhi a menor avaliação, com menos contratos, com o menor número de exigência para ser aprovado, que era 5 contratos, R$800 de perda, R$800 de ganho para ser aprovado. Eu fiz a minha aquisição no dia 15/10. Recebi o acesso da Nelógica no dia 16 e comecei a operar no dia 17/10. Foram 6 dias, 6 pregões para eu fazer a minha aprovação, para ser aprovado. Inclusive, eu até falei, eu fui aprovada e agora? O que acontece a partir de agora? Porque eu não sabia, nunca fiz, então não sabia, fiquei esperando, não aconteceu nada. Aí eu entrei no Zap para perguntar, falei, fui aprovada e aí, qual que é o próximo passo? Aí eles me responderam que eu tinha que entrar lá no sisteminha deles e colocar que eu fui... que eu queria solicitar aprovação para eles avaliarem, aí eles solicitaram, aí a partir daí veio contrato, veio tudo bonitinho, aí foi dando andamento para começar a operar aí é simulador remunerado, então são 90 dias de simulador remunerado para ir depois ir para conta real. No caso do TC, eles pagam 100% então, quando eu fiz, estava com promoção de 100% por 12 meses, mas o normal são 6 meses com 100%. Mas enfim, vamos falar um pouquinho dessa minha experiência. Então a primeira coisa que eu queria falar eu operei só o mini índice, não usei o mini dólar, porque eu achei que, primeiro, né, eu estava operando a minha conta e a conta da prova, então já precisa de mais atenção. E ainda, nas duas, operar vários ativos, aí ia pedir demais até para mim. Então eu optei tanto que eu fiquei um período sem operar o dólar, porque eu estava fazendo avaliação. Fiquei quase 2 semanas sem operar o dólar exatamente por isso. Para eu focar a atenção, então não dispersar demais. Então eu operei somente o mini índice e eu escolhi operar pelo 8R. Por que o 8R? O 8R dá mais oportunidades de entradas. Claro que ele tem mais ruído, mas como eu sei fazer essa análise, para mim ficou mais tranquilo, porque eu queria fazer a avaliação num prazo curto, exatamente porque para eu poder voltar a me dedicar para as minhas coisas
para não ficar operando em duas contas. E teve um dia que eu me embananei, achei que estava numa conta, estava em outra, acabei entrando com 5 contratos na da avaliação, aí eu zerei rapidinho, eu falei, não, porque você vai contra, já foge do gerenciamento que eu planejei. Então, para vocês entenderem um pouco, porque muitas pessoas estão me perguntando como que foi o gerenciamento de risco. Então, eu tenho nessa avaliação 5 contratos, mas eu optei em operar somente com 2, fazendo parcial. Então, com isso, eu minimizo muito os meus stops, porque era muito difícil não pegar pelo menos a parcial antes de voltar. Então, com isso, eu acabei fazendo mais operações, mas eu consegui ter um bom gerenciamento, porque no 8 o stop era menor, então mesmo que dava 2, 3 stops seguidos, eu estava só com 2 contratos, eu fiz aquele gerenciamento mais justinho e funcionou super bem. Eu não fiz nenhum dia negativo, teve 2 dias que eu comecei o dia negativo, mas depois positivou, mas não fechei nenhum dia negativo. Aí vocês vão me perguntar, cadê o relatório de performance? Mostra aí pra gente. Vocês vão achar que é papo furado. Mas eu juro que eu tentei. O que acontece? É o que eu falei, eu não tenho conhecimento, eu não sei como que funciona, eu nunca fiz. Eu fiz a avaliação, passei, avisei e depois veio uma nova licença. Eu não sabia disso. Para mim, eu falei, ia ficar lá o histórico. Aí eu ia mostrar para vocês. Mas não fica. A partir do momento que você é aprovado, vem uma nova licença, porque para cada etapa é uma conta nova, e eu não tinha essa informação. Então eu não tenho relatório, eu não tenho nada. Se eu imaginasse, eu ia tirar print, ou eu ia gravar esse vídeo antes de pedir aprovação, tudo bem, eu não ia ter como mostrar que eu fui aprovada. Igual eu tenho aqui, né, o e-mail deles avisando que eu fui aprovada. Eu não ia ter isso, mas eu ia ter o relatório de performance. Mas eu nem imaginava. Para mim, aquilo ia ficar lá no histórico da minha movimentação. Mas não, vem uma nova licença. E aí, então, eu não tenho nada para mostrar com relação às operações. Mas eu fiz uma média de 10, 12 operações por dia, com stops. Alguns, inclusive, tiveram dias que teve 4, 5 stops, porque o 8R tem muito ruído. Só que qual que é a parte boa? Como eu entrei fazendo parcial, eu fazia parcial, ficava protegida e muitas operações eu tive a oportunidade de deixar o trade andar bastante. Então, tiveram operações que uma operação, um trade me deu, sei lá, R$150. Poxa, para uma meta de 800 é bem tranquilo. Então, tinha várias operações picadinhas, mas tiveram várias operações boas. Então, foi muito fácil conseguir alcançar esse objetivo em apenas 6 pregões. Foi bem tranquilo. Então, o que eu tenho para dizer? Para mim, o que ficou claro? O que dificulta para as pessoas é, primeiro, não ter gerenciamento de risco, é achar que só porque tem 5 contratos para operar, tentar operar com 5, quer dizer, 2, 3 stops, leva 50% da sua margem de perda, ou fazer várias operações diferentes. Eu fiz apenas cruzamento no 8R. Não fiz pullback, não fiz falha, não fiz oscilador, só fiz cruzamento. Então é diferente de você ficar caçando gatilhos para fazer um monte de operação. Então eu acho que ter disciplina para respeitar e esperar o gatilho. Entender que se você escolher uma operação que, o loss é esse, o gain é esse, eu vou conduzir, é deixar acontecer. Eu não fiquei protegendo, anda um pouquinho protege, anda um pouquinho protege. Eu sei, eu fiz mais trades, porque tem stop, né, tiveram vários stops, então, mas eu tive um gerenciamento e eu consegui fazer isso bonitinho com 2 contratos. Então eu tinha 5, operei com 2, fiz vários trades, então deu ali 100 e pouquinho cada dia, mas deu super certo, então é bem tranquilo. Então eu acho que é super válido fazer essas operações dessa forma, vai conseguir, é claro, sem alvos tão longos ou deixando o segundo contrato andar, fica bem tranquilo dessa forma e você consegue ter uma bela de um resultado. Essa que é a grande verdade, não teve dificuldade. Eu acho que a dificuldade das pessoas é uma dificuldade emocional, em seguir o planejado, em esperar os gatilhos. E principalmente ter gerenciamento, né? Porque sem gerenciamento não dá. Você deixar estourar o seu limite de perda, você tem que ter um limite de perda, você tem que entender, olha, se a minha perda máxima é essa, eu posso perder isso aqui por dia no máximo. E parar se você atingir essa perda. Essa, para mim, é o principal segredo para dar certo. É o gerenciamento de risco. Uma coisa muito importante para a gente comentar
é que se a pessoa consegue ir tirando pouco capital do mercado no dia a dia, aos poucos ela vai potencializando o ganho, o capital vai aumentando e ela consegue começar a ter uma renda extra do mercado, seja na mesa proprietária, seja operando na conta real. Se não tiver um bom gerenciamento de risco, não vai funcionar, porque a pessoa vai ficar fazendo um monte de entrada, às vezes, igual eu lido sempre com alguns alunos que uns têm dificuldade em estender, outros já gostam de estender, e cada pessoa tem um perfil e todos conseguem ter ganho no mercado. Então, eu acho que o mais importante é você identificar aquilo que te faz bem, aquilo que te deixa confortável operando. Então, é assim, com relação à mesa, qual que foi a minha opinião final? Dá sim para fazer avaliação, desde que você tenha disciplina, e entender que não é porque você tem um número X de contratos que você tem que usar ele total. Você tem que ter um gerenciamento para que te permita fechar alguns dias ruins, né? Se for o caso, é difícil você, todos os dias eu fechei ruim, mas você consegue melhorando ali a sua situação e conseguindo ter ganhos, e aos poucos, se pegou um dia ruim, no próximo você tem oportunidade de melhorar e não colocar tudo em risco em 2, 3 dias porque estourou a conta. E ainda falando de uma coisa bem interessante na TC Stardesk, é que o que ela tem, que nenhuma tem, que eu pesquisei antes, né, para poder fazer a avaliação, que ela te dá uma segunda chance. Caso você faça a avaliação, você passa, e durante esse período do simulador remunerado, que são os 90 dias, você estourar o limite de perda, você pode pedir uma nova chance sem ter que pagar uma nova avaliação. Aí você consegue fazer a mesma avaliação de novo, é lógico, aí você vai passar pelo processo de avaliação de novo, e aí se você passa, aí você continua na remuneração. Então isso eu achei bem interessante também, porque eu conheço pessoas que já fizeram 5, 6 provas, então de repente é algo interessante. Então, a minha opinião final é essa, que eu acho legal, para quem já está operando bem, para quem ainda não está, não faz sentido, melhor continuar no simulador primeiro, e você ter um operacional, focar em fazer bem pelo menos um operacional e evitar fazer vários ativos ao mesmo tempo, enquanto você ainda não tem habilidade para isso, porque quanto mais coisa para você analisar, maior a chance de você ficar clicando sem ter feito uma boa análise. Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Depois eu vou falando para vocês o que eu vou fazer com essa conta, se eu vou usar, se eu não vou. Eu cheguei a operar alguns dias, até mostrei para alguns alunos, falei, essa daqui eu tô na conta da avaliação, fazendo as operações, mas enfim, é porque não faz muito sentido, porque eu não vou entrar em duas contas para fazer a mesma coisa, porque eu ganho nas duas ou eu perco nas duas, então não faz sentido. Então talvez eu use ela só para operar dólar, não sei ainda, mas por enquanto tá lá. Mas a intenção principal era passar por essa experiência, sentir aquilo, porque é difícil. Eu senti dificuldade também, porque o gerenciamento é muito justo. Imagina, eu opero com uma tranquilidade imensa, porque eu opero pequeno, tendo capital para operar maior, então mesmo que eu estopar 4, 5 trades seguidos, eu não preciso parar de operar, eu consigo continuar operando. E na avaliação era diferente, eu tinha que ali olhar bem, analisar bem, para não ter um dia que eu falo, não, hoje eu tenho que parar de operar porque eu já atingi meu limite de perda. Mas então, é isso. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.